O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, obrigado, Padre Bruno, pela acolhida aqui na paróquia. Obrigado a vocês pela acolhida também. A liturgia de hoje nos coloca diante de um espelho. E nesse espelho nós podemos ver se nós somos filhos da luz ou filho das trevas. É um espelho que reflete que tipo de cristão eu sou, que tipo de igreja eu vivo, e também me revela que tipo de relações eu tenho com o mundo que eu vivo. Às vezes a gente olha no espelho que eles apresentam o nosso físico, a gente não gosta muito do que vê, né? Puxa, o tempo está sendo cruel, cada dia ficando pior, né? Misericórdia, o que eu faço? E às vezes a nossa alma está assim também. Só que a gente fecha os olhos e prefere não ver o que nós estamos vivendo. Que todos nós fomos batizados, todos nós fomos chamados a ter uma bela alma de missionários. Daqueles que levam a palavra, anunciam a boa notícia e faz com que outras pessoas possam fazer a experiência da luz. O texto do Evangelho que nós ouvimos, ele fala de escolhas. E nós temos que ter isso muito claro, nós somos as nossas escolhas. A consequência do que nós escolhemos é a consequência daquilo que viveremos. Se nós escolhemos as coisas de Deus, se escolhemos o bem, se nós escolhemos a justiça, se nós escolhemos o amor, a caridade, podemos dizer que vamos fazer festa com São Vicente, né? Lá no céu. Mas se nós não escolhemos tudo o contrário disso,
nós corremos o risco de nos perder e fazer com que outras pessoas se percam também pela nossa falta de testemunho. Então, quando esse homem, diante da descoberta que foi feita, que ele era um mau administrador, com certeza ele devia cobrar mais dos outros, ele devia usar de atitudes não muito lícitas para manter-se no cargo de administrador, para aqueles que eram os seus devedores, ou os devedores do seu patrão. Então, hoje, naquele contexto onde ele vive, ele abrir mão de parte deste valor, nem é o valor do chefe dele, era o tanto que ele estava usurpando. Mas aí, o elogio que é feito aqui, não é porque ele é uma pessoa injusta. Ele teve uma atitude rápida. Ele soube fazer uma escolha entre perder o lucro injusto e ter um lugar para ficar quando não tiver ninguém, melhor perder o lucro e ficar com aquilo que é uma segurança. E nós podemos abrir mão de todas as coisas do mundo em vista do que nos dá segurança eterna no reino de Deus. Nós realmente somos filhos da luz, faremos escolhas dessas. Às vezes nós escolhemos a riqueza, queremos realmente, somos demais e melhor do que todos. Tem uma comparação que alguém um dia fez, eu achei assim interessante. Algumas pessoas sobem numa folha de sulfite e se acham melhor do que todo mundo, né? Ou seja, não subiu em nada e se acha melhor que o outro, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E sempre lembrando, nós somos as nossas escolhas. Isso é muito bom a gente frisar nessa semana. Que tipo de escolha eu ando fazendo? Uma outra palavra que vem forte para nós e vem no texto de Amós é que Amós, diante das injustiças, ele fica indignado. E é uma indignação profética. Porque tem muita gente que fica indignado, mas fica de braços cruzados. Eu não concordo com isso, mas também não faz nada para mudar a situação. Amós, como profeta, ele faz uma denúncia das coisas que estão acontecendo. Ele fica bravo com aquela coisa e diz, não, isso não pode acontecer. Dar o resto para os pobres, tentar comprar com um par de sandálias, ou seja, praticar a injustiça. Então, Amós nos convida, então, à segunda palavra. Se a primeira era esse escolher, agora é ficar bravo com a situação. Mas não é a braveza simplesmente, mas é um estar indignado. Eu não concordo com isso e vou lutar para que essa injustiça mude. Essa é a vida de profeta. E esse é o mundo que nós recebemos pela graça do batismo. De sermos profetas. De anunciar a boa notícia e de denunciar aquilo que não é justo. E a terceira palavra vem na segunda leitura. E essa segunda leitura pede que sejam pessoas de oração. Rezar é necessário. Estar em intimidade com Deus é necessário. É necessário rezar por aqueles que estão à frente dos governos. É necessário rezar pela nossa igreja. E é necessário rezar pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades. Escolher, indignar-se e rezar. Rezar para que façamos boas escolhas. Rezar para que injustiças não aconteçam. Rezar para estar sempre em sintonia com Deus. Então, se o nosso espelho revelar que nós estamos vivendo dessa forma coerente, fazendo boas escolhas, procurando defender a justiça, e lembrando que a justiça e a caridade, elas andam de mãos dadas, é impossível falar que eu sou justo e não sou caridoso, falar que eu sou caridoso e não sou justo. Uma anda de mãozinha dada com a outra e não tem como separar. Então, eu só posso dizer que eu sou justo se eu pratico o amor. E eu só posso dizer que eu pratico o amor se eu sou justo. Então, isso também tem que ficar muito claro, né, na nossa semana, que a gente possa rezar isso tudo. E quando nós trazemos esses três textos para a vida de São Vicente de Paulo, nós vemos que Vicente de Paulo, ele foi levado a fazer escolhas. No começo, talvez algumas escolhas que não lhe levavam a muita santidade. Mas ele escolheu ser padre. Mas ele escolheu ser padre por quê? Era muito comum os jovens naquela época queriam ser padre para ganhar um feudo, ganhar uma fazenda para administrar, tirar os benefícios desta vida, que de repente Vicente, que morava numa chacrinha, imaginar que ele teria uma fazenda, uma terra.
Então, isso movia um pouquinho a ambição do jovem, que um dia resolveu se ordenar com 19 anos de idade, que ele conseguiu, terminou o estudo e conseguiu um bispo que deu a ele a ordem sacerdotal. Não tinha conseguido uma paróquia, mas conseguiu pregar em alguns lugares, e algumas pessoas ficaram admiradas com as pregações do menino, do jovem Vicente. E uma senhora diz: eu adoro as suas pregações, vou até te dar uma herança. Só que a herança era um cavalinho de Troia, né? Porque era uma dívida. Se ele quisesse o dinheiro, ele teria que receber daquela pessoa que devia para essa senhora. Mas como um jovenzinho ambicioso, cheio de intenções de crescer na vida, ele foi atrás dessa herança. Essa herança leva ele a um navio, esse navio é sequestrado por piratas. Esses piratas vêm Vicente para 3 famílias diferentes, até ele parar na 3ª família. Ou seja, a escolha que ele fez trouxe consequências negativas. Ser escravo. Mas, ao mesmo tempo, ele fez a escolha de manter-se firme na fé. Mesmo estando lá no cativeiro, ele rezava, ele cantava, ele dava testemunho da sua fé. E uma das esposas do seu dono, que era um ex-cristão, ou seja, um cristão renegado, se encanta e é catequizada pelo testemunho do padre Vicente, a ponto dela pedir para o seu marido: liberte esse homem. É encantador saber que existe uma religião tão maravilhosa quanto a religião católica. De tanto essa mulher falar com esse homem, o dono de São Vicente resolve libertá-lo. E liberta-se também, porque ele resolve voltar para a Europa, deixar a cultura muçulmana, deixar suas 3 esposas, voltar para Roma, fazer a sua profissão de fé pública e retomar o seu ser católico. Segundo alguns biógrafos, esse homem lá no futuro se torna monge. Então, ele faz uma escolha, e faz uma escolha que transforma toda a sua vida. Vicente volta para Paris e tem que recomeçar tudo de novo. Vai morar de favores num quarto de um amigo seu, que veio lá também da sua terra, do interior, do sul da França, e era um juiz que sonhava em trazer sua família para morar em Paris. E esse homem ficava juntando seus dinheiros e guardando nos saquinhos escondidas no seu quarto. Um certo dia, Vicente ficou doente e foi alguém levar o remédio para ele. Essa pessoa levou o remédio, mas também levou o saquinho de dinheiro do juiz embora. E a culpa caiu em cima de quem? Do padre Vicente, que foi acusado de roubo. Foi escravo, acusado de roubo, passa mais um tempo, prova-se que isso era uma mentira, que Vicente não tinha roubado nada, mas já tinha sofrido, né, as marcas dessas surras que a sociedade às vezes acaba dando para as pessoas de forma injusta. Passa-se um tempo, Vicente resolve ajudar uma pessoa dando aconselhamento espiritual, liberta essa pessoa da sua crise, mas entra em crise. Ou seja, Deus vai dando possibilidades dele ir fazendo escolhas e purificando o seu ser. Entre os seus 19 anos e até a sua opção definitiva do que ele queria para a sua vida, levou 17 anos. Nós temos ainda 17 anos para mudar de vida? Só Deus sabe, né? Vai se daqui a pouco a gente sai ali, uma dessas bicicletas elétricas silenciosas atropela a gente, né? Pronto, acabou. Bateu a cabeça no meio fio e tchau, né? Acabou a história, né? Então a gente tem que estar sempre atentos, como filhos da luz, fazendo boas escolhas, sempre lutando pela justiça e pela caridade e sendo pessoas de oração. Vicente de Paulo: dai-me um homem de oração, dai-me uma mulher de oração, e eles serão capazes de tudo para a glória de Deus. Sejamos pessoas de oração. Vicente segue a sua vida e ele consegue um trabalho, não uma paróquia, mas uma capelania. Vai ajudar uma família nobre, dando conselhos à madame, dando catequese para os meninos, dando aula para os meninos, ajudando o senhor numa capelania junto aos presos, e ali ele vai fazendo discernimento. Não era isso que ele queria para a sua vida. Ele queria ser pároco, mas não conseguiu ainda. Mas um certo dia a senhora de Gondi pede um favor para ele: Padre Vicente, atenda um homem que está quase morrendo. O termo usado no livro, ele está moribundo, mas é um dos homens mais santos da nossa comunidade. Vicente vai lá com todas, né, essas informações e atende a confissão. Na hora que ele sai, ele fala com os seus botões: misericórdia. É o mais santo. Imagine a pobreza espiritual que vive esse povo. Por que eles estavam dessa forma? Não existia padres para atendê-los.
Grande parte dos padres estavam concentrados em Paris e poucos viviam seu ministério. Estavam mais interessados nos seus bens e fazendas e feudos e etc. Então Vicente constata duas coisas. Ele não pode falar para a senhora, mas ele tem ali uma pulga atrás da orelha. É preciso fazer alguma coisa. Um certo dia esse homem, curado, restaurado pela graça do sacramento, tanto fisicamente quanto espiritualmente, dá um testemunho. E esse testemunho faz com que a senhora de Gondi diga: se isso foi bom para uma pessoa, isso precisa ser experimentado por todas as pessoas de nossas terras. No dia 25 de janeiro de 1617, acontece um sermão. E depois, olhando pelo retrovisor da história, Vicente de Paulo diz: lá nasceu o carisma. Vicente percebeu duas coisas com esse momento desse povo desejoso de fazer uma experiência de reconciliação com Deus e com os irmãos. Era preciso evangelizar aqueles que estavam abandonados. Os pobres estavam não só pobres financeiramente, pobre de Deus, pobre da graça. Então, é preciso evangelizar o pobre povo do campo. Mas para evangelizar o pobre povo do campo é preciso ter bons padres. Então, essas são as duas preocupações que surgem primeiro do carisma. Vicente começa a fazer escolhas santificantes. Depois dessa experiência, ele fala: puxa, como isso é bom, esse negócio de ser pastor do povo de Deus é bom demais. Não quero mais ser pároco para ter um feudo, eu quero ser pároco para ter um povo. Ele vai conversar com a paróquia, não em Folleville, lá em Châtillon, um lugar mais distante, aceita a proposta do bispo e não conta nada para a família de Gondi. Anoitece, não amanhece. Nesse lugar ele assume a paróquia, organiza tudo, deixa tudo muito bonitinho, igual essa paróquia aqui, tudo organizado, cheio de gente feliz e animada. Mas um certo dia alguém chega e fala: Padre Vicente, temos um problema. Olhe, 8 mulheres da comunidade e dá origem à sua primeira fundação, que ganha, digamos, estatuto próprio a partir do dia 23 de agosto de 1617. Nasce as Confrarias da Caridade. E é interessante que é século XVII, Vicente coloca a mulherada para trabalhar na igreja. A mulher não tinha nenhum reconhecimento. Ou seja, a última vez que falava que mulher tinha protagonismo eram as diaconisas, lá no começo das comunidades. E agora Vicente fala: mulherada, vamos trabalhar, os pobres precisam de organizar a caridade. E essas mulheres pegam isso com empenho, com alegria e fazem isso a sua vocação, a sua vida. Claro que dá um probleminha conjugal, os maridos começam a ficar bravos, né? Graças a Deus isso não existe mais no século XXI, né? A mulherada pode trabalhar na igreja tranquilo, e a coisa mais bonita é agora tem terço dos homens, né? A humarada está tudo rezando também, participando das coisas da igreja, né? E essas mulheres então acharam um plano B. Uma semana iam elas, na outra semana elas mandavam as suas empolgadas que ficaram. Mas um dia está Padre Vicente, feliz da vida na sua paróquia, tudo dando certo, a felicidade transbordando, estaciona uma carruagem na porta da sua casa. Era a senhora de Gondi, depois de mais ou menos 8 anos, descobre onde estava o Padre Fujão. Ela fala: Padre Vicente, queremos o senhor de volta em nossas terras para pregar missões. Minha senhora, esse povo precisa de mim, era como ovelha sem pastor. Mas não, Padre Vicente. Não, a senhora pode conseguir um outro padre para fazer esse trabalho. Não, Padre Vicente. Minha senhora, eu estou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz que nem o Papa é mais feliz do que eu. Mas quando toda mulher, quando quer, ela levou o Padre Vicente de volta para Folleville. No dia 17 de abril de 1625, é assinado o contrato que dá origem à segunda fundação. Vicente vai fazendo escolhas e essas escolhas vai fazendo com que ele leve outras pessoas a fazerem escolhas. Nesse contexto, Vicente conhece Luísa de Marillac,
Um presente que ele ganhou de São Francisco de Sales. Na época, o bispo Francisco de Sales, que deu a Vicente Luísa para ser dirigida espiritualmente. Então essa amizade vai se fortalecendo, Vicente vai curando Luísa através da caridade, coloca a Luísa para trabalhar com as damas, coloca a Luísa para trabalhar no hospital, e ela vai se encontrando vocacionalmente. Os trabalhos das confrarias da caridade, dos padres e irmãos da missão vai crescendo, os pobres vão percebendo onde está a resposta da igreja para os seus problemas. Aí surge trabalho demais, precisa de mais gente para trabalhar. Vicente reza, fala, Senhor, me dá um sinal. E Deus manda uma moça falar com o padre Vicente. E essa se coloca a serviço, mostra todos os seus talentos, Vicente coloca essa moça para trabalhar no hospital. Lá ela fica um monte de anos, e no ano de 1633, Paris passa por uma peste. E esta moça, com o coração gigante, acolhe uma senhora. Mas o hospital não tinha lugar, ela deu a sua própria cama. O que aconteceu? Ela se contaminou e veio a falecer por volta de junho ou julho de 1633. Na cabeça do padre Vicente, aquele era o modelo e a resposta que Deus tinha dado. No dia 29 de novembro de 1633, Padre Vicente, Luísa de Marilac e mais 4 moças dão origem à terceira fundação, a Companhia das Filhas da Caridade. Estava proibido formar congregações iguais às que já existiam. Vicente usa todo o seu conhecimento da teologia, do direito canônico e cria uma congregação que não existia. Um grupo de mulheres leigas, consagradas, com votos simples para o serviço dos pobres, fora dos mosteiros, para servir os pobres onde eles estivessem. Isso não existia, isso podia ser fundado. Então Vicente usa de astúcia, de criatividade, para fazer com que o amor possa acontecer. Essas são as 3 fundações, as 3 sementes que Vicente deixa e que muda a história da ação social na igreja. Vicente, depois de falecido, passou muitos anos, foi reconhecido como patrono universal das obras de caridade. No ano de 1660, a família vicentina tem 3 perdas. O padre Vicente tinha um padre que era um colega de missão, um secretário dele, Padre Portai, morreu em fevereiro. Luísa de Marilac morre em março. Padre Vicente morre em setembro. Parecia o fim, mas era um recomeço. Depois da morte do Padre Vicente, começaram a surgir milagres atribuídos à sua intercessão. Veio o processo de beatificação, o processo de canonização, e depois de todos esses processos, surgiram grupos inspirados em São Vicente de Paulo. Hoje no mundo são 178 grupos no total, 175 inspirados em São Vicente, mais os 3 que ele fundou. Isso nós chamamos de família vicentina. E no Brasil nós temos 31 grupos. O grupo mais numeroso da família é a Sociedade São Vicente de Paulo. O Brasil é o maior país vicentino do mundo. E essa alegria que nós celebramos. Por isso nós trazemos uma réplica da imagem de São Vicente e as relíquias de São Vicente nesse tempo de festa. Primeiramente para lembrar que a santidade é feita de escolhas. São Vicente nunca mandou dinheiro para sua família, porque ele escolheu amar e servir os pobres. Na mão de Vicente passava mais dinheiro do que na mão do ministro da Economia da França, para os pobres. Então aqui é uma imagem. Ela é comemorativa, foi feita para a festa de 2017, quando celebravam os 400 anos do carisma. É apenas uma imagem. Lá em Paris tem uma imagem semelhante a essa, e dentro dessa imagem estão os restos mortais de São Vicente. Algumas pessoas, mas padre, eu vejo vários vídeos no YouTube de pessoas dizendo que o corpo de São Vicente está incorrupto. Não está mais. Ficou por 52 anos. Quando abriram sua urna e fizeram a perícia para a beatificação. Estava assim, bonitão. Fecharam, 27 anos abriram de novo para o processo da canonização. Parte já estava se corrompendo, se desmanchando, que é um processo natural. Hoje a ciência explica. Estava tudo guardadinho, bonitinho, abriu, entrou o oxigênio, há uma expansão da matéria e começa a fragmentar. Fechou-se, abriram muitos anos depois, estava só os ossos também. Foi acelerado também o espaço onde estava o corpo. Mas a igreja já reflete, claro, a santidade
as virtudes do milagres que louvado seja pelo carisma que foi gerando. Cada grupo que nasce é uma certeza de que estamos no caminho certo. O jeito que ele fez, escolhendo. O relicário ele veio de Nápoles, na Itália, composto por 3 relíquias, sendo a central uma relíquia de primeiro grau, uma das costelas de São Vicente. Do lado meu direito é uma carta dirigida a Santa Luísa de Marilac. A tradução está naquele banner lá perto da parede. Aponta aí, chacoalha a mãozinha, você que está do lado. Exatamente, ali, ó. Ali está o banner, vocês podem ler depois, né? E é uma carta que São Vicente faz menção também a São Francisco de Sales. Eles eram muito amigos. E Vicente bebeu muito da fonte da espiritualidade de Francisco de Sales. Do lado oposto tem um pedaço de uma veste litúrgica que São Vicente de Paulo usou. As 3 relíquias estão relacionadas aos primeiros milagres atribuídos a São Vicente. Muitas pessoas foram no túmulo dele, fizeram orações, novenas, alcançaram graças e milagres. Outros foram tocados pelas suas vestes litúrgicas e alcançaram graças e milagres. Outros foram tocados por essas cartas, ou tocaram essas cartas. O livrinho ainda diz que alguns pegaram fragmentos de carta, botavam na água e bebiam. E alcançavam graças e milagres. Hoje as pessoas ingerem a pílula do Frei Galvão, não é isso? É a pílula que faz o milagre? É a nossa fé. É acreditar que nós temos alguém no céu que intercede por nós. As relíquias estão aqui hoje para dizer para nós, nós temos alguém no céu que intercede por nós. Então, peça o seu milagre, peça a sua graça, e se o mesmo acontecer, entre em contato conosco. Depois da peregrinação, nós vamos escrever um outro livrinho, Graças e Milagres Encontrados e Alcançados em 4 anos de peregrinação. Por que encontrados? Porque já aconteceram lá no passado. E a pessoa tem isso no seu coração, e esse testemunho é importante. Quanto mais pessoas derem testemunho de graças e milagres, mais fortalece a nossa fé. E vai ser uma alegria imensa receber uma notícia boa daqui, que uma graça e um milagre tenha acontecido. Então, que Deus os abençoe, que essa graça possa chegar e que vocês possam aproveitar também de algo que está escrito no folder de vocês. Vocês têm direito a indulgências plenárias, que é um presente que nós recebemos da Penitenciaria Apostólica, ainda quando o Papa Francisco estava vivo. Então, está válido essas indulgências, e nós teremos as mesmas até abril do ano que vem, quando nós pediremos mais 2 anos de indulgência para o resto do país que nós vamos passar. Então, aproveitem essa graça das indulgências, é um direito que vocês têm e uma obrigação minha de falar que vocês têm o direito. Então, aproveitem desse momento e dessa graça. Não deixem de assinar esses livros que estão nas entradas. Quando terminar a peregrinação, eu tenho que prestar contas para Roma. Quantas pessoas passaram pelas relíquias? E a contagem faremos pelos livros que aqui estão. Eu já falei do meu milagre que eu peço? Falei lá no começo, vocês não prestaram atenção. Vou falar de novo. Minha voz já está vencendo com os ventiladores. Todas as missas eu peço a graça de ter mais pessoas para amar e servir os pobres. E quando eu olho para todos vocês, eu fico perguntando para Deus, Deus, onde está sentado o meu milagre? Será que é você? Se der tempo e você queira falar para mim no final da missa, Padre, eu sou o seu milagre, eu quero ser padre, eu quero ser irmã, eu quero ser da Sociedade São Vicente, podemos conversar. Mas se não der tempo, você precisa de um tempo para rezar, os vicentinos estão por aí. Todo esse povo bonito que vai levantar a mão agora, quem é vicentino? Olha, tem muito trabalho, gente. Eles estão quase igual ao São Vicente. É muito trabalho e está faltando gente. Então seja um milagre na vida deles, mas principalmente na vida dos pobres. E que essa graça aconteça e que a gente possa receber essas boas notícias. As conferências aumentaram, os pobres estão amados, estamos sendo servidos, porque alguém foi tocado naquele domingo de manhã. Eu acho que eu falei tudo. Eu falo demais, tá? Mas depois eu fico na dúvida se eu falei tudo. Mas depois no final eu termino de falar o que eu tinha para falar, tá bom? Que Deus abençoe e que nós, lembrando então, lá as 3 palavras. A primeira é saber escolher. Segundo, indignar-se diante das injustiças. E terceiro, sermos pessoas de oração. São Vicente de Paulo dizia, dai-me um homem, dai-me uma mulher de oração, e eles serão capazes de tudo
para a glória de Deus. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio